Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Simone do canal Crochê da Moni e hoje eu não vim mostrar um crochê especificamente, tá bom? Já peço desculpa de antemão que eu vou ter que ficar secando porque aqui está muito quente mesmo. E mesmo estando muito quente, eu tive que ligar a luz e fechar a janela porque o sol estava batendo todo aqui, tá? E então eu tô realmente aqui morrendo de calor. Tá um sol pra cada. Gente, pra quem não sabe, eu moro no Pará, tá? Eu moro no sul do Pará. E aqui realmente é uma região muito quente. Aqui pra gente ou tá muito seco, né? Um sol, ou então é lama. Aqui então ou é poeira em excesso ou é lama em excesso. Aqui não dificilmente tem um meio termo aqui, tá? É sempre assim. O que me fez, assim, querer estar aqui gravando com vocês hoje eu tava assistindo um vídeo que me deu um start, sabe? Porque, assim, o que me fez ter vontade, o que me fez querer fazer crochê, assim, sabe? Porque empreender, na verdade. O que me fez querer empreender no crochê? Eu já trabalhei como secretária, como professora também, tá? Contratada, não concursada. E assim, eu aprendi a fazer crochê bem nova ainda, tá? Na infância, adolescente, fazendo roupinha de boneca, essas coisas. Por volta dos 15, 16 anos foi que eu conheci o barbante. E nessa época eu fiz bastante crochê e vendi também. Na época em que 1 quilo de barbante aqui pra mim, na época a marca que tinha pra cá era a marca JK, tá? Era um barbante que naquela época era o que a gente conhecia, né? Mas eu lembro do cheiro que era quando você terminava uma peça, dobrava, o cheiro quando você abria aquele pacote, era um cheiro muito forte. E só tinha o barbante cru, né? Eu aprendi a fazer seguindo os gráficos de revista, tanto é que até hoje eu gosto muito daqueles gráficos de revista. Eu aprendi a fazer seguindo eles. E assim, eu trabalhei de 2009, eu fui nomeada para secretária e passei 2 anos como secretária e comecei a dar aulas depois, tá? E dei aulas por mais o que? Uns 5 anos. Mudei de vila, né? Mudei de vila, continuei trabalhando como professora. Me formei, eu já trabalhava na área. E assim, nessa época, hoje eu penso o tanto de tempo que eu perdi, sabe? Porque eu acho que só foi 1 ano, tirando os anos de secretário. Os anos de secretário eu trabalhava bastante. Eu digo assim, como professora, eu só trabalhei 1 ano em 3 períodos, tá? De manhã, tarde e noite. E depois eu só trabalhei em 1 período. E eu fico pensando o tempo que eu passei sem fazer nada. Tipo, né? Eu digo assim, fazia as coisas da casa e tudo, mas que eu podia ter voltado pro crochê muito antes. Hoje eu vejo isso, sabe? Que eu perdi muito tempo, que eu deveria ter voltado antes. Mas, simplesmente, né? Passou, o tempo passou. Então, eu saí da escola, mudança de gestão, né, essas coisas, terminava que a gente ficava esperando por isso, né? Sempre mudava, gente. Eu não, no serviço público, eu não sei como que é pra fora, mas aqui a gente não tem essa segurança, tá? De CLT, por exemplo. Aqui eu era contratada em fevereiro, demitida em junho. Aí ali em julho eu recebia o referente a junho, né? E o que eu tinha economizado eu tinha que gastar porque em agosto eu já não recebia nada. Ia receber em setembro porque era recontratada em agosto.
entendeu? Aí não tinha direito a direitos, né, no final do ano, nem 13º, nem nada. Ganhava o que trabalhava, era assim. Eu não sei se hoje mudou já tem acho que mais de 5 anos que eu saí. E aí eu engravidei do meu primeiro filho, e aqui eu andava 15 quilômetros de moto para ir trabalhar. E aí com a gravidez eu achei melhor permanecer em casa. E assim, me distanciei realmente do mundo da escola, né? E fiquei aqui realmente só pro meu filho. E quando ele tava com o quê? Na gravidez, eu fiz algum crochê, sim, muito pouco, sabe? Eu lembro que eu segui um passo a passo, eu até fiquei com esses tapetinhos. Eu fiz uns tapetes da Pat Kelly, eu conhecia pouquíssimo do YouTube. Eu não seguia nada do YouTube, assim. Era totalmente por fora de... Eu tinha um Instagram pessoal que eu não mexia também, era bem difícil postar alguma coisa, que eu tenho até hoje, né? Mas continuo não postando. E assim, eu acho que no YouTube, a primeira que eu conheci, assim, foi a Pat Kelly. E assim, ela fez aquele prático chique, né? E tem outro que eu não sei se foi da Pat Kelly também, um que tem um triângulo no meio, oval, né? Tapete de porta. E eu lembro que eu vi uma resenha dele e falava assim, nossa, esse tapete você faz em 2 horas, 3 horas. Eu falei assim, nossa, gente, eu acho que eu nunca fiz algo assim não, hein? E assim, eu tinha muito resto de linha, gente, porque como eu trabalhava, mesmo nessa época, quando eu trabalhava na escola ainda, sabe? Vez ou outra alguém me encomendava alguma coisa. Então, assim, eu gastava um mês para fazer um tapete, porque eu não pegava assim para fazer, sabe? Era bem tranquila mesmo, não fazia, tipo... Então, sobrava, eu tinha bastante restinho de linha aqui. E aí, na gravidez, eu fiz o quê? Uns 4 tapetes desse da Pat Kelly. Eu acho que foi mais ou menos isso. Aí fiz alguns tapetes avulso. E quando eu ganhei ele, o João Pedro, que é o meu primeiro, com poucos meses entrou a pandemia, né? E aí até a escola tudo fechou. Aqui pra gente, o meu marido saía para trabalhar, né? Porque eu trabalhava na roça. E assim, eu ficava em casa. E nessa época eu já tinha internet aqui em casa e começou muita notícia, sabe? Aqui tinha pessoas que eu seguia, eu gosto muito de ler. Então, naquela época, os canais que eu seguia não era de crochê, era canais literários. E tinha um que eu gostava particularmente era o que eu mais assistia. Não vou falar o nome aqui porque não vem ao caso, mas fazia tipo contagem, sabe? E aquilo foi me dando uma agonia tão grande que eu parei de seguir todo mundo. A maior parte dos canais de literatura dessa época que começaram a fazer isso, eu fui parando, mesmo que eu gostasse muito, porque aquilo me deixava bastante nervosa, sabe? Instagram eu quase não entrava. E ficava realmente sem conversar, sem ver, porque fechou a igreja, né, que era para onde a gente saía, final do ano. Foi no final do ano? Eu acho que foi o final do ano que não fui nos meus pais, não fui pra minha sogra, porque assim, pra não misturar, né? E terminou que mesmo assim todo mundo pegou, né? Todo mundo pegou, graças a Deus, ninguém veio a óbito. Mas, assim, nosso distanciamento terminou que não adiantou, porque todo mundo adoeceu no fim das contas, né? Mas a gente não passou o final do ano com família, nada disso. E nessa época, eu lembro assim que o meu filho era muito caladinho, sabe? Caladinho, que eu passava o dia todo sem ouvir um som sequer. Nessa época, eu só lia, porque eu parei de assistir, né? Muita coisa. Então, eu só lia. Eu pulei uma parte, gente. E voltando só um pouquinho, tá? Quando eu trabalhava ainda na escola, que assim, na gravidez eu disse que não parei de ir, né, por causa da distância, mas nos anos anteriores eu já vinha
sofrendo bastante com ansiedade, ao ponto de ter que tomar remédio para conseguir trabalhar. E aí eu tinha muita enxaqueca. Eu chegava em casa, eu só queria um quarto escuro e remédio não fazia efeito. A enxaqueca, pra mim, o remédio não fazia efeito, tá? E assim, era muito forte e tava muito recorrente. Hoje em dia, eu passo anos sem ter uma crise de enxaqueca, e naquela época era direto. E assim, eu tava num jeito que eu acordava e eu não tinha vontade pra nada. Só de pensar em trabalhar, eu já dava aquelas crises, né? Então, nessa parte, eu vejo que hoje a gente termina ficando ansiosa, né? Tem uma encomenda grande, você tem um prazo, você fica agoniada e aquela coisa, mas você entregou, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo. Às vezes você vai dormir um pouco mais à tarde, acorda mais cedo, mas quando eu falo de ansiedade assim, nada se compara. Nossa, nada se compara à época. Não se compara. E assim, às vezes a gente pensa, mas o dinheiro não faz falta, né? Eu faço, porque assim, se for comparar, né, com o que eu recebo hoje, era mais. Mas a paz de espírito que eu sinto hoje não tem comparação. E assim, agora a minha meta é alcançar e talvez até passar, né, aquilo. E tô junto dos meus filhos, consigo ver eles crescendo, né, aqui com eles. Então, assim, eu acredito que não tem um preço, né? Mas eu tinha, gente. Aí tá. Eu voltei, né, quando o meu primeiro filho tinha, assim, acho que menos de um ano. Eu voltei a fazer crochê, devagarinho ainda, fazendo os modelos da Pat Kelly, principalmente. Aquele prático chique, eu fiz jogos de passadeira, par de tapete, jogo de banheiro, eu fiz bastante ele. E assim, mas eu não me aventurava muito a muitos modelos. Quando eu queria fazer assim algo mais elaborado, fazia de revista, né? Mas quando eu voltei fazendo o tapetão, esse tapetão redondo de sala, que era algo que eu já tinha feito muito no passado. E os tapetes da Pat Kelly eu fiz bastante. E assim, nesse início, que eu tava voltando pra fazer crochê, eu fiz pronta entrega, né? E vendi. Eu lembro que eu vendi... eu tinha, assim, uma quantidade grande. Gente, se for comparar os valores, meu Deus do céu. E assim, claro que eu tinha parado muito tempo e tudo, né? Mas baseado no que eu pagava aqui no material, é um valor, assim, foi bem baratinho. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu vendi, assim, um montante. Eu lembro que eu, tipo, recebia, assim, R$500 em produto. Logo que eu voltei, assim, que eu tinha aquele monte de coisa, né? E eu fiquei muito feliz com isso. E depois a mesma pessoa encomendou mais jogos. E até hoje ela é minha cliente. Então, assim, eu fiquei muito feliz nesse retorno, né? Com esse retorno. Só que eu tinha uma trava muito grande, gente, com pronta entrega. Porque eu pegava a encomenda, né? E a encomenda te deixa seguro, né? Aquilo ali é uma encomenda. Então tem a segurança. Tem aquela segurança. E precifiquei bastante coisa errada no início. Eu lembro que eu cobrava, assim, por exemplo, R$160 um jogo de 4 peças, né? Encaixe do vaso, tampa do vaso, tapete de pia e o porta-papel. Só que, gente, era qualquer jogo. Qualquer jogo. Era o mesmo valor. Eu não tinha muita noção. Aí assistia, foi quando eu comecei a assistir o YouTube, e as meninas falavam assim, não, um jogo. E assim, eu não tinha noção de que isso era na realidade delas, não na minha. Eu lembro que uma cliente fez, me pediu para mim fazer o orçamento do jogo de banheiro. Que eu não sei o nome dele, gente, mas ele tem um monte daquelas folhas... Esqueci o nome da folha. Mas é feito de folhas, assim, de fora a fora, ao redor da flor. Harmonia? Eu não sei, gente, eu não me lembro o nome. E vai muito barroco naquelas folhas. E eu lembro que eu dei o mesmo valor.
Graças a Deus a cliente não aceitou, porque depois ela falou assim, não, deixa mais pra frente, e nunca pediu de novo. Mas é aquele tipo de jogo que demora muito mais pra fazer, né? E então, assim, não tem comparação, não tinha muita noção, não. E aí, eu fui pegando encomendas, né? Fui me sentindo segura, eu vi que eu conseguia fazer mais rápido do que eu tava fazendo. Fui pegando mais encomendas, as encomendas foram aparecendo, graças a Deus. E eu lembro que uma cliente me pediu para fazer um orçamento de tapete com peludinho. E eu não sei se vocês sabem, mas em alguns vídeos eu já falei o preço do peludinho aqui. Aqui é um decore luxo, né? É R$35 mais ou menos. E nesse pedido, só de peludinho, eu ia precisar de 7. Então, assim, foi um orçamento alto. As passadeiras eram enormes, os tapetes pequenos e os tapetes, as passadeiras. Foi, assim, um valor bem alto, sabe? Que eu dei, eu falei assim, nossa, ela não vai aceitar. Mas pra mim não tinha como fazer menos, porque senão eu ficava no prejuízo, né? Porque além dos peludinhos ser bastante caro, né? Ainda tinha o barbante. E aquele peludinho eu sou mais demorada um pouquinho pra fazer, né? Eu demoro um pouco mais pra fazer. E ela aceitou. Gente, aquilo ali foi uma realização pra mim, porque foram peças enormes, né? E que eu consegui fazer relativamente rápido, né? Então, assim, um dia eu fazia, só que aí eu ainda tinha, gente, nessa época, eu tava pegando bastante encomenda, mas eu comprava assim, eu recebia encomenda, eu comprava material. Eu recebia encomenda, pegava material. E um dia, eu tava, gente, eu não vou lembrar direitinho, mas eu tava lá no meu pai e ele falou um versículo. A gente tava começando alguma coisa da Bíblia, sabe? E ele falou um versículo sobre a fé. A fé é o... Gente, não me lembro do versículo. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, não das coisas que a gente vê. Algo assim. Se eu lembrar de escrever, eu escrevo aqui, tá? E assim, eu fiquei pensando naquilo, né? A pronta entrega é algo que a gente espera, mas a gente não tem a certeza. Então, a pronta entrega é a fé, relativa, né? A fé. É trabalhar, exercer a fé ali de que vai dar tudo certo. Mas se a gente for pensar, na maior parte das coisas, eu acredito que a gente tem que exercer, né? Eu acredito que a gente tem que exercer isso em muito mais do que no trabalho, né? No dia a dia, no cotidiano. Eu tô falando, esqueci do crochê, no cotidiano. Então, assim, aquela parte me tocou realmente, sabe? Em relação, eu falei assim, gente, eu não tenho, né? Eu não tenho fé, não tenho muita fé assim, não. Porque nessa época eu tinha bastante material aberto, não tinha um cone fechado, não tinha. Mas tinha muito aberto. Então, assim, isso já... Ah, tá, nessa época... Voltando um pouquinho, nessa época eu já tinha comprado a primeira vez de fábrica. Foi assim uma realização enorme também. Eu tava grávida na reta final do meu segundo filho, eu só tenho 2, tá? Eu tava na reta final e eu ganhei ele em julho. Eu acho que foi no final de junho que eu entrei em contato com a fábrica crochética. Depois de acompanhar eles, ó, por anos, ficar ali namorando, olhando, seguindo as meninas, acompanhando. Na época, na verdade, a única youtuber que eu acompanhava, que seguia, que acompanhava a crochética, né? Eu acompanhava, era a Érica Fernanda, eu acho que é. Érica Fernanda. Gente, é esse nome? Eu acho que é. Ela vendeu o canal, tá com outro agora. Acho que ela tá até com... ela já deixou, né, a crochética há bastante tempo também. Mas foi por ela que eu conheci o material, via chegando, aqueles recebidos, ela mostrando. E assim, e assisti muitos vídeos dela falando, né, a respeito.
Então, assim, depois de muito pesquisar, acompanhar no Instagram e tudo, eu finalmente consegui coragem. Eu sou meio medrosa para coisas novas. Eu finalmente comprei 10 quilos da Crochética. Eu lembro quando chegou, gente do céu, aquilo lá foi... Porque eu nunca tinha, assim, né, pegado, tido acesso a tantos cones ao mesmo tempo. E também tem outra coisa, gente. Eu não via lucro. Por quê? No meu Instagram tem até foto desses, que nessa época eu já tinha aberto o Instagram. Tem um jogo de coração, um jogo de banheiro coração, que eu fiz já 3 vezes nas mesmas cores. Que era o cru, o melancia, o vermelho e o bordô. 4 cores, né? Aqui onde eu moro, é R$35 o cone, mais ou menos. Nos lugares mais baratos, né? 34, 35. Então, eu tinha que comprar 4 cores, fora os 2 mesclados. Então, eu gastava o quê? 140 só de barbante. E os mesclados, se eu não tivesse, né? Mais 50 dos barbantes. Do barroco, que aqui só vende, aqui onde hoje a gente acha Milano, mas não acha todas as cores, né? Então, assim, às vezes eu já tinha o barroco, porque não gastava tudo, né? Mas se não tivesse, ou seja, foi 190. E um jogo daquele de 4 peças, eu acho que eu cobrava 225. Você vê que não dava lucro? Assim, eu ainda via um pouquinho mais de dinheiro, porque às vezes eu já tinha meio cone aqui, de um que ia dar, não precisava comprar outro. Mas se eu tivesse que comprar tudo, porque aí eu usava um pouquinho de cada. Aí outra cliente pedia, aí eu usava uma daquelas cores, e aí vinha outra encomenda daquela, o que eu tinha ali já não dava mais pra fazer. Então, assim, não via lucro, gente, eu não via lucro nenhum. Quando eu comprei de fábrica, aí eu comecei a ver. Eu comecei a ver o lucro depois que eu comecei a comprar de fábrica. Porque eu não mudei meus valores. Eu não mudei. Mas por comprar o material mais em conta, eu consegui ver alguma coisa. Porque eu não via. Gente, eu abri o Instagram também, eu era bem falha no Instagram. Não mexia. Gente, eu fiz algumas notinhas aqui porque eu me perco todinho. Quando eu abri o Instagram também, eu postava assim, postava uma semana assiduamente. Na outra semana eu não postava nada. Até hoje é uma coisa, o Instagram é uma coisa que eu tenho que me propor a isso. E eu entendo a necessidade, gente. Eu entendo porque quando eu entro no Instagram de outra pessoa, que eu procuro ali, antes de ver o feed, eu clico no story. E se alguém fizer isso comigo, clica lá, não tem nada, né? Então eu sei da necessidade, eu entendo a necessidade que ali o story é para você conhecer ali mais de pertinho, né? Uma coisa ali mais informal. Eu acho que o story pra mim é isso, pelo menos. Conhecer mais informalmente alguém, porque o feed é mais organizadinho, né? Mais dentro ali de um padrão. E o story mais informal, né? Então foi isso, gente. Pra resumir, eu peguei os barbantes abertos que eu tinha aberto. Não tinha muito, tá? Igual tenho hoje. Igual eu disse, eu tava começando a pegar encomenda mais assiduamente. E eu peguei um monte de sobrinhas, aquele monte, tipo, uma de cada marca, né? Porque eu tinha bastante marca aqui, porque as marcas que vende aqui, eu não sei, algumas eu não sei se vocês conhecem. Aqui tem muito, a que mais tem aqui, mais fácil de encontrar é a Guapex, tá? É o barbante Guapex. É o que eu usava, mas eu não... Hoje que eu conheço melhores, eu não gosto dele, não.
Eu ainda tenho aqui um cone de 2 quilos dele, que eu tenho que achar alguma coisa pra fazer. Então, Guapex, Euro-Roma. Euro-Roma é bem fácil de você encontrar. Aqui onde eu moro não, mas na cidade vizinha encontra bastante Euro-Roma. E barbanteixo. Barbanteixo também é muito fácil de encontrar. Barroco, né, que você encontra em qualquer lugar, mas Apolo não. O barbante Apolo não acha, é bem difícil achar o barbante Apolo aqui, mas eu também não sou muito fã dele não. As cores, poucas cores que eu já usei dele, eu não gosto. Eu não gostei. O Euro-Roma, gente, o meu problema com o Euro-Roma é assim, depende da cor. Por exemplo, eu peguei uma encomenda pra fazer com branco. E eu achei o branco da Euro-Roma muito duro. Muito duro, gente. Assim, seco. Mas aí, comprei um vermelho pra fazer outra encomenda e era super macio. Então, assim, eu acho que o Euro-Roma depende da cor, né? A maciez. Então, assim, essa produção que eu fiz uma produção, acho que foi 10 pares de tapete, uns 4 tapetes avulso e jogo de banheiro. E eu fiz a minha primeira ação de vendas. Coloquei num valor assim mais... E vendi muito bem. Eu acho que eu fiquei com uns 2 pares de tapete só. Mas assim, pra alguém que não tinha tantos clientes assim, né? E foi muito bom, porque eu vi, assim, que aquele tanto de dinheiro parado, né? O resto da sobrinha, vamos ali, aqueles cones abertos, que era um dinheiro que eu não usava. Por exemplo, vou dar um exemplo, gente, de um caminho de mesa. Eu fiz um caminho de mesa daquele de bico triplo. Eu não sei o nome daquele caminho de mesa. Que tem um monte de flores coloridas, assim, aquelas flores viciadas em crochê com aplicação de borboletinha. Eu fiz aquele caminho de mesa, eu acho que de 1,5 metro. E eu gastei 1,5 kg mais ou menos de barbante nele. E as aplicações, né? Eram 3 cores de barroco, 4, mais as folhas. Então, 4 barroco. Eu cobrei naquele caminho de mesa 250. Mas eu não tive de lucro nem 100 reais. E eu demorei até bastante para fazer, porque por ser branco eu fazia mais à noite, um horário que os meninos não estavam por perto. E eu não tive o retorno, vamos dizer assim, do restante do barbante branco, sim, porque eu trabalhei com ele. Mas do barroco número 4, que é algo que eu não faço, foi 75 reais, gente. Não, 100 reais. Foi 100 reais de barroco, né? Na época tava 25 reais cada barroco. 4. E esses 100 reais, o restante deles tá a maior parte aqui ainda. Porque não é algo que eu faço, né, corriqueiramente. Então, assim, eu poderia ver mais um pouco de lucro se eu trabalhasse com eles, né? Com o barbante, eu já comprei inúmeros brancos depois daquele. Mas o barroco, que era mais no caso de aplicação, eu tenho eles aqui ainda, né? Então, assim, muita coisa a gente não vê, né, o lucro. Então, gente, eu não sei se tem alguém comigo aqui ainda no final desse vídeo. Eu falei demais da conta, muito mais do que eu costumo falar, né? Mas é isso, gente. Minha trajetória no crochê. Minha trajetória. E hoje eu vejo assim que se eu tivesse ficado com medo, né? Eu teria ficado paralisada lá atrás. Falando assim, gente do céu. Porque ninguém vê muita fé, não, quando a gente começa, né? Não vê muita fé. Porque... não... Pra cá mesmo, você fala assim, até hoje, fala assim, nossa, é um hobby legal. Tá, hobby legal. E assim, quantas vezes já acordei de madrugada? Hoje em dia, gente, eu não tô conseguindo acordar mais de madrugada. Mas, no ano passado mesmo, era 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eu levantava pra começar a fazer. Só que esse ano eu não sei o que mudou, que eu não, quando a gente com o celular desperta, eu não consigo levantar. Aí, como eu não tô conseguindo acordar de madrugada, eu fico na maioria dos dias trabalhando até meia-noite, mais ou menos. Mas mesmo quando eu não consigo trabalhar à noite, que eu durmo cedo, eu não consigo acordar de madrugada. Então, eu gosto de trabalhar um pouquinho mais à noite pra compensar, né?
de madrugada que eu não faço. E os meninos também, gente, de dia me interrompem muito. Eu tô aqui no silêncio, não sei se vocês perceberam, mas tá bem silencioso aqui hoje. Só tô escutando o som do ventilador lá no quarto, porque o meu pequenininho tá dormindo e o mais velho foi pra escola. Então, assim, é um silêncio bem raro aqui em casa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato. Que eu sou bem difícil pra falar sobre mim mesma, né? Mas eu senti vontade de conversar aqui um pouco com vocês, né? Eu vou mostrar, já que eu tava fazendo muito pouco isso aqui durante a conversa. Gente, isso aqui é uma capa de almofada. Eu tô inventando moda, tá? Olha só. Eu peguei uma inspiração de um Instagram gringo, né? É bom falar, gente, porque não é criação minha, né? Essa parte aqui eu tô modificando, mas essa flor mesmo é inspiração. Só que assim, eu acho que pra lá tem fios grossos, sim, né? Então eu tô trabalhando, ó, com 2 cabos de 6. E eu tô achando muito legal, porque olha só, gente, a maciez. Muito macio. E depois quero trazer essa proposta aqui pro canal também. Mas tô devendo tanto passo a passo. E o canal, outra coisa, gente. Eu sonhei com esse canal por muitos anos. Sabe? Planejando, assistindo vídeo e separando todos os passo a passo que eu queria fazer aqui. Porque a minha intenção quando abri o canal era trazer só passo a passo. Mas na realidade a gente sabe que a vida não é assim, né? Tem que fazer. A minha renda é do crochê. Então tenho que fazer o que é pra vender. E termina aqui o passo a passo, né? Desculpa, gente. Falei demais, muito mais do que o normal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha. E se não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Me ajuda aqui a bater as 4.000 horas, tá? Estamos nessa jornada. Gente, foi muito rápido. Eu bati 2.000 inscritos com 4 meses. Com 4 meses, eu acho que eu já tinha 1.000 horas também. Ou mais, 1.500. E, gente, o restante do ano, já tá fazendo um ano, eu não alcancei os 3.000. E as horas também estão andando, assim, muito lentamente. Provavelmente a maior parte já saiu nessa parte do vídeo. Mas se tiver alguém aí, então, algum guerreiro aí até o final, comenta aí andar de tartaruga pra mim embaixo, tá? Tchau, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.